Eu quero agradecer a todo mundo aí que faz parte da organização dessa sala, o Wesley, mora aqui na minha cidade, em Curitiba, junto com a Hermínia. Agradeço o Jaziel. Eu tenho uma relação de admiração pelo JV de muitos anos. Eu acho que a primeira vez que eu fui lá foi no final da década de 80, participar de encontros. Ajudei a organizar alguns encontros lá, quando caminhava num do departamento da CEPAL, o MAP, junto com o David Cornfield, e aí a gente chegou a organizar alguns encontros. Por conta disso, a gente vem, durante todo esse tempo, com aproximação aí, aqui e acolá, com o Jaziel, a Ivone. Então, na minha memória histórica, eu tenho uma relação muito saudável com o JV, especialmente também, eu fiquei alguns anos na CEPAL, há uns 3 anos atrás saí, e ali eu reencontrei o Jaziel, e sempre uma companhia muito agradável. Bem, só para efeito de informação, eu estou na Igreja Metodista, eu vivi em São Paulo 17 anos, estou há 23 anos em Curitiba, mas quando eu vim de São Paulo para cá, eu vim a convite da Igreja do Evangelho Quadrangular, onde eu fiquei 14 anos e agora estou há 8 anos na Igreja Metodista. Então, eu tenho uma jornada de pelo menos umas 4 denominações. Já estive na Batista, na Brasil para Cristo, na Quadrangular e agora na Metodista, mas eu me converti mesmo na Assembleia de Deus, apesar que eu fiquei bem pouco tempo, mas foi lá que eu me converti. Pastoreei uma igreja aí, uma igreja batista, uma comunidade aí em São Paulo e 2 Brasil para Cristo. Bem, e o ano passado foi lançado pela Sociedade Bíblica, não sei se dá para enxergar, esse é uma Bíblia, a Bíblia de Estudo do Discipulado, que eu fiz. O projeto originalmente foi eu que desenhei, mas eu fiz ele em parceria, como coautoria com o David Cornfield. Demoramos 10 anos para fazer esse projeto e o ano passado a Sociedade Bíblica lançou. E então, casando um pouco da minha história dos últimos 30 anos lidando com discipulado e olhando para a realidade do JV, que também tem uma tradição com discipulado, eu queria utilizar um tema hoje para a nossa conversa, sobre o segredo de quem cuida. E quando eu digo segredo de quem cuida, eu quero fugir do discipulado enquanto conceito, para não ficar na generalização do termo, porque no meu entendimento a palavra discipulado simplesmente quer dizer cuidar e acompanhar, onde você cuida acompanhando e acompanha cuidando. Isso significa que discipulado, na nossa compreensão, não tem nada a ver com conteúdo, não tem nada a ver com programa, não tem nada a ver com livro, não tem nada a ver com manual, não tem nada a ver com qualquer tipo de sistema, mas como a gente diz, é um estilo de vida, ou na prática, é vida na vida. E o texto que eu queria utilizar é Filipenses. Eu vou fazer o possível aqui para ser bem breve, eu estou acompanhando aqui o tempo, e dentro da minha
proposta aqui, eu queria jogar para vocês esse tema, o segredo de quem cuida, e o texto é Filipenses, capítulo 1, do versículo 3 ao 8. Filipenses, capítulo 1, aliás, capítulo 1, versículo 3 ao 8. E antes de falar do segredo de quem cuida, eu queria elencar alguns fatores que desafiam aqueles que pretendem cuidar do outro. E eu vou levantar esses fatores no texto e cada um deles eu vou fazer alguns questionamentos, que são questionamentos que me faço há muitos anos. E o pano de fundo, lógico, desses questionamentos é um sujeito que cuida, é alguém que acompanha pessoas, cuida de pessoas. E o versículo 3 começa assim: dou graças a meu Deus por tudo o que lembro de vocês. Então, aqui vem o primeiro grande questionamento, porque eu acho que quem afirma uma fala dessa tem alguma coisa que eu não tenho. Ou seja, quando ele diz, dou graças a meu Deus por tudo o que lembro de vocês, ele está dizendo exatamente que tem gratidão quando lembra de histórias, de experiências, de vivencialidade que ele teve, e aqui é Paulo, numa igreja chamada Filipos, numa cidade chamada Filipos. Ele está escrevendo para essa cidade, para esse grupo de cuidado que ele tinha. E então ele diz exatamente isso: dou graças a Deus por tudo. E aí eu falei para vocês que eu passei por vários lugares, por várias denominações, e eu não consigo ser grato por tudo, porque quando eu lembro de algumas experiências, não vem nenhuma razão objetiva que justifique eu ser grato. Então, esse cuidador de pessoas tem um segredo, porque ele consegue ser grato por tudo o que ele lembra da vivência, da companhia, dos dias bons, dos dias maus, na companhia daquele grupo de cuidado. Então, esse é o primeiro questionamento, a primeira pergunta que eu me faço. A segunda coisa está imediatamente aí no versículo 4, ele diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês. Para mim, isso é muito forte, porque ele diz assim: eu oro por vocês. E ele diz ainda: eu não só oro, eu oro com alegria. E é complicado isso. E ele diz todos vocês, ele inclui todo mundo, ele refaz as suas memórias e traz a memória no momento histórico passado, remonta a história e diz: olha, eu intercedo por vocês, eu oro por vocês. E eu oro com alegria. Ou seja, quando a gente lembra, talvez, de algumas pessoas que passaram pela nossa vida, nem orar, talvez a gente tenha condição de fazer, quanto mais orar com alegria. Ou seja, esse cuidador é alguém que tem um segredo. E é isso que eu quero saber, qual é o segredo dele. Como é que ele consegue fazer oração por todos aqueles que ele conviveu lá em Filipos e fazer isso com alegria? Isso é complicado, é desafiador. E uma terceira coisa está exatamente no versículo 7, quando ele diz assim: aliás, é justo que eu assim pense de
todos vocês. Então, ele sempre usa o coletivo, vocês. Tem traduções que diz vós. Então, ele coloca todo mundo e não exclui ninguém. E agora ele diz assim, olha, o que eu penso de vocês é coisas boas, só penso coisas boas. Eu penso positivamente de todos vocês. Então, esse camarada me desafia a estar me avaliando constantemente e olhando exatamente para a minha história como aquele que cuida, um discipulador, e me desafiando a trazer a memória para ver se eu penso positivamente em relação àqueles que já passaram pela minha vida. Porque, de modo geral, nós somos seletivos. Nós tratamos bem quem nos trata bem. Foi muito bom ouvir o Jaziel ontem, quando o Gesiel, né? Quando ele falou da amizade. É muito complicado tirar boa nota nesse negócio. Então, ele diz, o terceiro desafio é esse, ele diz que pensa positivamente a respeito daquele ex-grupo dele, que ele não tem hoje na convivência mais, mas essa é a questão. E, por último, e é o que é o mais desafiador, talvez, exatamente no versículo 8, ele diz assim, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês. Saudade? Eu terei saudade de todos? Todos aqueles, e aquele que pisou no meu pé, e aquele que puxou meu tapete, e aquele que eu descobri que falou mal de mim. Eu vou ter saudade dessa pessoa? Então, esse é um grande questionamento, um grande desafio para quem cuida. E esse cuidador, esse discipulador, o Paulo, ele diz tudo isso sempre no plural, ele não exclui ninguém, ele diz, eu tenho saudade de vocês. E aí, ele não que ele força a barra, mas ele diz assim, Deus é testemunha. Quer dizer, chama Deus como testemunha de que ele está falando a verdade e sentindo a verdade. O que ele está sentindo é verdadeiro. Então, são esses 4 questionamentos. Primeiro, é como eu consigo dar graça, ser grato de todos aqueles que já passaram pela minha vida? Como é que eu consigo orar com alegria por todos aqueles que passaram pela minha vida? Como é que eu consigo pensar positivamente por todos aqueles que passaram pela minha vida? E como é que eu posso ter saudade de todos aqueles que já passaram pela minha vida? Ou seja, esse cuidador tem um segredo. O segredo de quem cuida. E esse segredo aparece escondido, de alguma forma, se eu posso assim dizer, no versículo 7. E no versículo 7 aparece uma frase que revela o segredo desse cuidador. Ele diz assim, porque os trago no coração. Ah, agora eu entendi. Ele consegue trazer no coração. Ah, então fica fácil. Fica fácil entender por que é que ele é grato. Fica fácil agora entender por que ele ora com alegria. Fica fácil entender agora por que ele pensa positivamente daquelas pessoas que antes fizeram parte da existência dele no dia a dia da convivência, mesmo que agora não faz parte. Mas agora eu entendi. E agora também eu entendi por que ele tem saudade. É porque ele traz todo mundo no coração. Só que quando eu parei para refletir sobre
trazer no coração, aí piorou a situação. Porque se esse é o segredo, se este é o segredo, trazer as pessoas no coração, a pergunta que não quer falar é qual é o segredo do segredo. Ou seja, como é que ele traz as pessoas no coração? Qual é exatamente os processos construtivos que, de repente, pode me levar a trazer as pessoas no coração desta forma? Ou seja, qual é o segredo do segredo? Que agora, com a ideia do segredo na mão, que é trazer as pessoas no coração, tudo bem, uma parte da resposta eu tenho, mas como faz isso? Como é possível fazer isso? E aí, a gente lendo o texto, especialmente o versículo 8, que termina o conjunto de versículos, que começa no versículo 3, o bloco de versículos, a última frase é muito reveladora. Ele diz assim: no profundo afeto de Cristo Jesus. Tem uma tradução mais, talvez um pouco mais clássica, que vai dizer na entranhável afeição de Jesus. E aí a gente começa a perceber que essa frase, na entranhável afeição de Jesus, ou no profundo afeto de Jesus, o que Paulo está querendo nos dizer de maneira prática, pensando no discipulador, naquele que cuida, ele quer nos dizer uma coisa muito simples. Quando ele fala na entranhável afeição de Jesus, ele está dizendo o seguinte: olha, o coração com o qual eu trago todos vocês não é o meu coração. Ou seja, se depender do meu coração, eu não trago ninguém. O que ele está dizendo é exatamente: houve um transplante do coração de Jesus no meu coração. E a lógica de Paulo é simples aqui. Ele diz assim: eu tenho o coração de Jesus, e com o coração de Jesus eu trago todos vocês. E por trazer todos vocês, aí sim eu tenho a capacidade de ser grato, eu tenho a capacidade de orar com alegria, eu tenho a capacidade de pensar positivamente de vocês, apesar de vocês. E aí, porque eu tenho o coração de Jesus, eu consigo, então, trazer vocês no coração e daí eu ter saudade de vocês. Então, está aí o segredo de quem cuida, e o segredo de quem cuida tem o segredo, que é ter o coração de Jesus. Talvez seja essa a jornada de cada um de nós na caminhada, como aquele que acompanha pessoas, que cuida de pessoas, que aconselha, que pastoreia. É fazer isso, ter o coração de Jesus. E é uma batalha para a vida. É uma jornada que não acaba. E eu vou terminar fazendo uma pequena... dando pequenos tópicos aqui, mas muito breve mesmo, que eu já passei aqui pelo menos 2 minutos do que eu tinha planejado. Tem um texto que aparece lá em João, capítulo 13, versículo 1, que é
desafiador. Diz lá textualmente que Jesus amou os seus até o fim. E eu acho que eu passei cerca de uns 20 anos tentando entender isso. Aí eu ouvi de várias fontes, explicações das mais variadas, mas a que mais me convenceu é que Jesus amou os seus discípulos até o dia que ele morreu. E aí é muito interessante porque ontem o Jaziel usou o verbo agapau, o ágape, o substantivo ágape, e é interessante que na palavra ágape não tem afeição. O ágape não é emoção. Tem, manifesta através de emoção, de sentimentos, mas fundamentalmente o ágape é compromisso radical, é aliança radical. E aí, quando diz que Jesus amou os seus até o fim, talvez ele está dizendo que o que a pessoa faz ou deixa de fazer não aumenta e nem diminui o meu amor por ele. Por quê? Se o que o Wesley fizer para mim aumentar o meu amor por ele, então eu não o amo. Eu amo é o que ele faz por mim. Se o Wesley pisar no meu pé e então eu deixar de amá-lo, é porque eu não o amava de verdade. Eu agora deixo de amá-lo porque ele fez supostamente uma coisa ruim para mim. Jesus está nos dizendo que o amor ama a pessoa, não o que ela faz ou deixa de fazer. Nós amamos porque a pessoa é pessoa. Jesus amava João e amava Pedro, amava Judas e amava Tiago, e os amou até o fim. É esse o coração que eu procuro como discipulador e como aquele que cuida. Obrigado. Você pode terminar com uma oração? A gente grava. Senhor, eu quero te agradecer pelo privilégio de olhar para a tua palavra e cada dia ser desafiado de uma maneira profunda. E no caso de hoje, nesse sentido de olhar para Paulo como aquele que cuida, o discipulador, e verificarmos que é possível, como pessoa, termos o coração do Senhor. Porque se não termos o teu coração, não vamos conseguir carregar as pessoas em nosso coração. E se assim o fizermos, carregar as pessoas em nosso coração, nós vamos conseguir ser grato. Nós vamos conseguir orar com alegria. Nós vamos conseguir pensar positivamente das pessoas. E vamos conseguir ter saudade delas. Senhor, nos dê o teu coração. É um processo. Nos ajude a nos disciplinar em direção de ganhar o teu coração. No nome de Jesus. Amém.